no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 1 até o 30, onde falaremos sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia batizado mais que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que fala contigo, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? Pois acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, e assim como também seus filhos e seus gados? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai e chama o teu marido, e volta para cá. E a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, pois disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Pois vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crede em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram o adorem ao Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. E então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vedes um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, aqui está, Senhor, a tua palavra diante da tua igreja.
Fala, Senhor, nos nossos corações. Fala, Senhor, conosco aquilo, Senhor, que Tu precisas, Senhor, falar em nossas vidas, para que possamos verdadeiramente, em nosso interior, ter fontes vivas a jorrar. Senhor, continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade neste lugar. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. Me ajude, Senhor, a falar, Senhor, da Tua palavra, à Tua igreja, aquilo que Tu queres, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo, Senhor, que Tu quer falar à Tua igreja. Continua, Senhor, conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começarmos a exposição ao texto do capítulo 4, estaremos fazendo uma retrospectiva do livro de João, ao qual vimos até hoje. No capítulo 1, João fala sobre o verbo encarnado, Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que estava na construção, aquele que estava na construção do mundo, junto com Deus, Pai, aquele que era, que é e que há de vir. Também vai falar sobre o testemunho de João Batista, quando vieram interrogar João Batista perguntando quem ele era, se ele era o Messias, se ele era um dos profetas, quem ele era. E fala a respeito de João Batista, sobre João Batista reconhecer quem ele era perante o Senhor. Também vai dizer sobre a divindade de Cristo, com a qual ele viria. João Batista pregava, anunciando que viria a qual ele não era digno de desatar as correias das sandálias. Veria um mestre, um Senhor, Cristo Jesus. E o texto também vai dizer, no capítulo 1, sobre o batismo de Jesus, a qual desceu sobre Jesus o Espírito do Senhor como pomba. Também vai dizer sobre os primeiros discípulos, a qual ouviram e viram Jesus, e João falando sobre o Cristo e o seguiram. Também vimos sobre o chamado de Filipe e Natanael. Vimos também em Canaã Jesus transformando a água em vinho. Vimos em Canaã Jesus retornando a alegria àquele lugar, retornando e abençoando aquela família. Também vimos a purificação do templo, onde Jesus entra no templo e expulsa todos os cambistas, todos aqueles que estavam vendendo animais naquele lugar, todos aqueles que estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. Também vimos no capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento a Nicodemos, que é necessário nascer do alto, é necessário nascer de Deus, é necessário ter um verdadeiro encontro com Cristo e nascer e ser nova criatura em Cristo Jesus. Também vimos sobre o testemunho de João Batista, o outro testemunho de João Batista, a qual ele fala a respeito de Jesus. Também vimos, e agora estamos vendo no capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana. Jesus, ele fala com aquela mulher. E o texto começa nos dizendo: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus, quando ouve falar que os judeus estavam ouvindo falar a respeito de Jesus, a respeito do batismo que Jesus praticava, a respeito do batismo de arrependimento que Jesus estava praticando, apesar do texto nos dizer que Jesus mesmo não batizou ninguém, mas sim os seus discípulos, Jesus ele sai daquele lugar, porque ele não queria que as pessoas fossem até aquele lugar e questionassem, ou então interrogassem, pois ainda não era chegada a sua hora, ainda não era chegada a hora de ser anunciado ou de estar sendo questionado por aqueles judeus ou pelos judaizantes. E o texto vai nos dizer que os discípulos de Cristo batizavam mais do que os de João. E saiu Jesus da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quem conhece um pouco da história, quem conhece um pouco da tipografia da região, sabe que aqui o texto diz que era necessário passar pela Samaria. Mas se a gente olhar para a tipografia
outros caminhos para onde ele queria ir. Não obrigatoriamente ele precisava passar por Samaria, mas João ele vai dizer que era necessário passar por Samaria, porque ele entende que com o decorrer da situação foi necessário que Jesus passasse por ali, porque Jesus precisava realizar alguma obra naquele lugar. João ele entende que foi necessário passar por aquele lugar, porque o Jesus tinha algo a tratar naquele lugar, porque os judeus eles evitavam passar naquele lugar. Os judeus eles evitavam passar pela Samaria, os judeus evitavam passar por aquele lugar, eles passavam pelo caminho mais longo para evitar a Samaria. Apesar de Samaria ser o lugar mais perto para chegar a Galiléia, os judeus eles passavam de longe, de largo pelo aquele lugar e não passavam por dentro daquela cidade, porque aquele povo samaritano ele se deu a respeito quando o povo foi levado à Babilônia. Quando o povo foi levado em cárcere à Babilônia, somente as classes superiores ou que tinham mais recursos, as classes dos judeus que tinham mais dinheiro, a classe superior que foram levados a escravos, as classes médias, as classes que não tinham recursos, as classes pobres dos judeus permaneceram em sua terra. E esse povo que permaneceu na sua terra começou a fazer aliança com outros povos, começou a fazer aliança com outros povos e nações que ali em volta existiam. E aquele povo que começou a fazer aliança, quebrando o mandamento do Senhor, que foi não se unir ao jugo desigual, eles começaram a se unir a outros povos, a outras pessoas, e se tornaram os samaritanos, se denominaram samaritanos. E esse povo que era judeu se tornou samaritano devido a essas ligações entre aqueles povos que existiam em volta deles, aqueles povos que existiam naquela região. Eles fizeram alianças, eles se casaram, eles se davam em casamento. Por isso que a aliança, ela é algo utilizado, porque quando você fazia uma aliança de reinado, ou uma aliança de família com outra pessoa, aquela pessoa se tornava parte da sua família. Então aquele povo que se chamava naquela parte samaritana era este povo. E quando o povo ele fez aliança com outros povos, ele também adquiriu a religiosidade daqueles outros povos. O povo samaritano era um povo que acreditava em Deus, mas ele acreditava em diversas coisas. Ele acreditava naquilo que bem lhe atraía, na sua vontade, naquilo que eles queriam acreditar. Eles acreditavam naquilo que lhe trariam sucesso, que lhe trariam coisas melhores, que lhe trariam aquilo que agradava a eles. Então os samaritanos eles acreditavam, ele era um povo politeísta, que acreditavam em diversos deuses. Era um povo que acreditava em diversos deuses. Então os judeus eles queriam passar de largo, passavam pelo Jordão e não passavam por dentro de Samaria, passavam por um caminho mais longo para não ter contato ou estar com aquelas pessoas. Mas o texto vai nos dizer que foi necessário Jesus Cristo passar naquele lugar, porque o Senhor tinha uma obra maior para realizar. O Senhor tinha algo maior para fazer na vida daquele povo, na vida daquelas pessoas. O Senhor tinha algo a entregar e para revelar para aquele povo ao qual os judeus achavam que não eram merecedores, ao qual os judeus achavam que aquele povo seria um povo desprezível. Jesus revela algo maravilhoso, revela sobre a busca ao Senhor, revela o lugar santo do Senhor. Então o texto começa a nos dizer que foi necessário passar por Samaria. E chegando, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, a qual Jacó dera ao seu filho José, a cidade de Sicar era uma herança que Jacó deixou para o seu filho José. A cidade de Sicar era a herança a qual Jacó deixou ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e acerca da hora sexta, cansado da viagem, João faz questão de demonstrar aqui a humanidade de Cristo Jesus. Nós vimos no capítulo 1, a qual ele mostra a divindade de Cristo Jesus, a qual ele mostra Cristo como Deus. Também João ele faz questão de mostrar
a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo Jesus, dizendo que ele estava cansado da viagem. Ele estava cansado e que ele também era homem. Por quê? Porque naquela época as pessoas diziam, depois de que Cristo morreu, ressuscitou e foi embora, que Cristo não era um ser corpóreo, ele era um espírito que passava. Ou se ele era um ser corpóreo, ele não era um Deus. Então João ele vem para quebrar esse pensamento. João vem para demonstrar que esse pensamento não é verdade. Por isso que João sempre ele quer mostrar que Jesus, ele era homem sim, mas também ele era Deus. Também ele era supremo, também ele era Senhor, também ele podia fazer maravilhas e prodígios. E aqui o texto vai dizer que estava cansado da viagem e Jesus sentou-se ao poço. Era cerca da hora sexta. A hora sexta era provavelmente aos meio-dia. Era uma hora em que o sol assolava muito aquele lugar. Era a hora mais calorenta daquela região. Era ao meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Nós precisamos entender a respeito dessa situação. Porque a mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: me dai um pouco de beber. Aquela hora não era hora de se tirar água do poço. Aquela hora, como a gente bem falou, era meio-dia, era a hora mais quente, não era hora de ir até o poço tirar água. Por quê? As pessoas tinham um pensamento de ir tirar água do poço pela manhã. As mulheres, elas se juntavam, todas elas, das suas casas e iam até o poço retirar água pela manhã. Isso era uma coisa histórica, uma coisa onde as mulheres estavam reunidas, conversando e estavam dialogando durante aquela retirada de água do poço. Aquilo ali era uma coisa que as mulheres faziam todos os dias pela manhã. Todos os dias pelas manhãs, as mulheres saíam da sua casa, iam até o poço pegar água, e aí elas conversavam, e ali elas estavam dialogando, estavam juntas. É onde alguns textos da Bíblia vai dizer que os homens deveriam ir ao poço pela manhã para escolher as suas mulheres, porque as mulheres também, que não eram casadas, iam até o poço pegar água para fazer os afazeres da sua casa. E aquela hora não era uma hora propícia para pegar água ao poço. Mas nós vamos ver mais à frente do texto o porquê. Aquela mulher, ela vinha naquele horário buscar água no poço. Porque ela era afastada da sociedade. Porque ela era excluída da sociedade. E ela não estava ali junto com as mulheres pela manhã para de repente não ser julgada pela sua situação. Não ser julgada ou não ser condenada pela vida que vivia. E o texto começa a dizer: então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. O texto é bem claro em dizer que veio uma mulher samaritana, e aparentemente ela estava sozinha, porque o texto não diz que ela veio com mais ninguém. João é bem claro em relatar que uma mulher samaritana veio tirar água. Por quê? Porque os judeus tinham aqui os rabis, os senhores, os mestres, eles não poderiam falar com mulheres na rua. Era tão sério isso que os rabis, os mestres, eles não poderiam falar ou direcionar a palavra nem para sua mulher, nem para sua irmã, nem para sua filha, nem para sua mãe nas ruas. Eles não falavam com sexo feminino na rua. Os rabis, os estudiosos, aqueles que eram mestres e senhores. Por isso que João, ele é claro em relatar que ele estava falando com uma samaritana, uma mulher. E ele lhe pediu: dai-me um pouco de água. Jesus puxa um diálogo com aquela mulher, fala com aquela mulher e pede água àquela mulher. E disse ela, então, a mulher samaritana: como tu, um judeu, pede-lhe beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela chega e interroga Jesus: como tu, um judeu, fala comigo, que sou mulher, e ainda pede água? Como tu, um judeu? Porque as pessoas conheciam as outras pessoas pelas vestes, pelas formas de falar, pela forma de andar, a forma de se
sentir. Então ela reconhece que ele é um judeu e fala com ele, como tu, um judeu. E disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João vai dizer, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Como vimos a história dos samaritanos, sobre o porquê aquele povo desprezava e não falava com aquele outro povo. E Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus responde àquela mulher, se conheceste o dom de Deus, se conheceste a Deus, e quem é que te diz, e quem sou eu que estou te pedindo água? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A água viva era uma água que saía da fonte, da própria fonte, ela saía borbulhando, e as pessoas achavam que aquela água era uma água viva, porque ela vinha e saía e não parava de sair água, e era uma fonte que jorrava o tempo todo água. E ela vai e vira para ele e fala assim, e a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde podes ter essa água viva? Tu não tem como tirar água. Ela olhou para ele e viu que ele estava sem a bolsinha de couro que eles usavam para retirar água do poço, para fazer as coisas, e ela diz, tu não tem como tirar água do poço, e o poço é tão fundo, como que você vai pegar a água viva que está lá no fundo do poço? Como que você vai conseguir fazer isso? E ela questiona a Jesus, e por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como também os seus filhos e o gado? E ela pergunta a Jesus, é tu maior do que o nosso pai Jacó, o nosso pai na fé, aquele que fez esse poço, bebeu desse poço, deu para os seus filhos, para os seus gados? E Jesus lhe respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Quem beber desta água do poço, quem beber desta água, a qual mata a sua necessidade corpórea, voltará a ter sede. E aqui Jesus está falando sobre as buscas incessantes de saciar a sede constante que há em nosso interior. Aqui Jesus está falando para aquela mulher, não daquela água da fonte, mas ele está falando sobre a busca humana de saciar a sua sede, sobre a busca humana de saciar as suas necessidades, da busca humana de saciar aquele vazio que tem dentro de você com as suas vontades, com os seus desejos. Às vezes o homem e a mulher, elas tentam saciar aquela sede que tem dentro de você, ou aquele vazio, com as coisas deste mundo, com as coisas que conhecemos, ou que adquirimos, ou que possuímos. O ser humano, ele quer preencher o vazio que tem dentro de você com as suas necessidades, com as suas riquezas, com as suas compras e os seus desejos carnais. Jesus, ele fala para aquela mulher que aquele que beber daquela água voltará a ter sede. E Jesus está falando para nós nesta noite que aquele que bebe da água deste mundo, aquele que bebe das coisas que este mundo pode nos dar, voltará a ter sede, voltará a sentir necessidade, voltará a sentir um vazio interior dentro dos seus corações, voltará a sentir a falta de algo em suas vidas, voltará a necessitar ou a pedir água para beber, porque sente sede de algo que não consegue entender, sente sede de algo que não consegue se saciar, corre atrás de coisas, faz realizações, fazem coisas e acontecem coisas, mas não se sente saciado, porque tem bebido da água a qual Cristo não tem dado, tem bebido da água a qual acha que irá resolver os problemas da sua vida. Muitas pessoas têm bebido de águas e acham que vai resolver o seu problema, e não tem resolvido, porque somente a água viva vem de Cristo Jesus. Somente a água viva, somente Cristo pode nos dar. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A água que Cristo tem para me dar e para te dar, ela transforma em você não somente aquele que utiliza da água, mas aquele que transborda da água de Cristo na vida de pessoas. A água que Cristo dá, ela se torna uma água, uma fonte viva a jorrar em nosso interior, que não tem como nós não anunciarmos a palavra do Senhor, que não tem como nós não falarmos das maravilhas ou daquilo que o Senhor fez ou realizou na minha e na sua vida. Cristo, ele transforma em nós uma fonte de água viva, que realiza em nossas vidas águas a jorrar, não só para mim e não só para você, mas para aqueles que necessitam e têm sede de Cristo Jesus. Cristo, ele transforma de cada um de nós uma fonte de água viva para saciar não somente a minha e a sua sede, mas para saciar os nossos irmãos. Por isso que a Bíblia vai nos comparar ao sal da terra, porque o sal, ele é feito para salgar. Quem aqui já comeu uma comida muito salgada? Quem aqui já botou muito sal na comida e comeu essa comida, ou comeu uma feijoada daquela salgadona, e ela traz o que na nossa vida? Traz sede. Por isso que o Senhor nos diz: vós sois o sal desta terra. Nós fomos chamados para causar sede ao mundo. Nós fomos chamados para causar sede em nossos irmãos. Nós fomos chamados para salgar a vida dos nossos irmãos de tal maneira que eles sintam sede de Cristo, que eles sintam sede do Senhor, que eles sintam sede da fonte de água viva. Nós fomos chamados de sal da terra para salgar a vida dos nossos irmãos, para que eles possam sentir sede de Cristo e que Jesus possa saciar essa sede na vida deles. E o texto continua nos dizendo: e a mulher disse-lhe: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirar a água. Ela entendeu que ele tinha um lugar, que ele tinha uma região, que ele sabia onde tinha uma água que jorrava o tempo todo. Ela não entendeu o que Cristo estava querendo dizer. Ela não entendeu que a fonte que Cristo estava dizendo é que jorraria dentro dela uma água viva eternamente, e eternamente jorraria dentro dela para a eternidade. Ela queria água para saciar a vida dela ali naquele momento. Ela queria saciar a vida dela naquele momento, para que ela não precisasse voltar àquele poço, porque toda vez que ela voltava àquele poço, naquele horário, ela lembrava das suas transgressões. Toda vez que ela voltava naquele horário, aquele poço excluída, ela lembrava da sua vida, ela lembrava das coisas que ela vivia, ela lembrava do seu passado, ela lembrava do que ela vinha fazendo ou estava fazendo na sua vida. Por isso ela pede: Jesus, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Me dê dessa água, porque toda vez que eu venho a esse poço, eu lembro de coisas que não quero lembrar. Toda vez que eu volto a este lugar, eu lembro de coisas que eu não consigo deixar, eu não consigo parar de lembrar, eu não consigo deixar. Me dê dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui neste lugar. E Jesus vai e diz para ela: então Jesus disse-lhe: vai e chama o teu marido e volta para cá. Jesus falou para ela: vai lá e chama o seu marido. Vai lá e chama o seu marido e depois volte para cá. E ela lhe diz, e ela lhe respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, e isto disseste com verdade. Aquela mulher, ela morava com um homem, mas ela não era casada com ele. Ela morava com aquele homem, mas ela não era casada. Ela não tinha um casamento com aquele homem. Isso quebra alguns paradigmas que o mundo diz que junto com fé, amigado com fé, casado é. E aqui Cristo Jesus está falando para ela: ela falou: eu não tenho marido. Ela não era casada com aquele homem, ela somente vivia com aquele homem, ela somente estava na casa com aquele homem.
Ela tinha ele na sua casa, mas ele não era o seu marido, pois ela não tinha se relacionado em matrimônio com ele. E Jesus disse: disseste que teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. E o que você tem não é seu. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Jesus fala sobre a vida dela, fala das coisas da vida dela, do passado dela. E ela diz: visto que é profeta, você sabe, sem eu mesmo te dizer sobre a minha vida, você sabe da minha vida. E ela fala: visto que é profeta. E ela vai então, e sabendo e vendo que Jesus é profeta, ela começa a questionar a Jesus algumas coisas. E ela questiona Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Esse monte era o Gerizim. E vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui ela vai dizer: vós dizeis, os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Mas os nossos pais adoravam aqui no monte Gerizim. Os nossos pais na fé adoravam aqui nesse monte Gerizim, no monte aqui perto aqui de Samaria. E os judeus dizem que o lugar onde devemos adorar é em Jerusalém, que o lugar onde devemos adorar é onde foi construído o templo para o Senhor, lá em Jerusalém. E é o lugar onde se deve adorar, onde havia o Santo dos Santos, onde havia a presença do Senhor naquele lugar, no templo em Jerusalém. E ela vai e questiona Jesus, e ela pergunta: e onde se deve adorar? Onde eu devo adorar? Será que aqui no monte onde os meus pais adoraram? Ou eu preciso ir lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém para adorar, onde tem a Arca da Aliança, onde está lá no Santo dos Santos a Arca da Aliança, onde está a presença do Senhor? Ou eu posso adorar aqui neste monte mesmo onde meus pais adoraram? E ela vai e questiona ao Senhor. E muitas pessoas se questionam até hoje onde devemos adorar, ou o que devemos fazer, ou o que devemos agir. E Jesus disse àquela mulher: então Jesus lhe disse: mulher, crede em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E virá uma hora, e já de fato é chegado, onde nem no monte de Gerizim, nem no templo de Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ela fala: vocês, os samaritanos, adoram o que vocês nem conhecem, porque vocês adoram diversos deuses, vocês não têm relacionamento, vocês não têm intimidade, vocês não servem a Deus verdadeiramente, vocês servem para aquilo que bem atrai. Mas nós, os judeus, servimos aquele que conhecemos, aquele que caminhou conosco no deserto, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que realizou obras em nossas vidas, aquele que nos deu batalhas para vencer. Jesus fala para ela que os judeus, eles conhecem aquilo que eles adoram, mas eles não conhecem nem a Deus, nem conhecem aqueles que eles estavam adorando. Eles adoravam a diversos deuses para fazer a sua vontade, para aquilo que bem lhe atraísse. E Jesus fala para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como bem ele disse lá, a salvação vem dos judeus, porque tinha a promessa de que viria um da raiz de Davi, que iria salvar, iria libertar aquele povo, iria remir e salvar, que é Cristo Jesus. E ele falou sobre isso, sobre que a salvação vinha dos judeus, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores os adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Jesus, ele fala para aquela mulher que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. É necessário buscar a Cristo em Espírito, não somente de palavras. Cristo vai dizer, vai mostrar para aquela mulher que é necessário buscar a Deus, não somente de atitude, não somente de falas,
demonstrações em público, mas viver Cristo espiritualmente na minha e na sua vida interna com Deus. É necessário viver uma vida íntima com o Senhor. É necessário ter uma busca constante ao Senhor. Jesus está mostrando para aquela mulher que para aquela fonte jorrar na sua vida, é necessário beber e beber daquela fonte todos os dias. É necessário buscar ao Senhor todos os dias em espírito. É necessário se conectar ao Senhor todos os dias. É necessário estar todos os dias lendo a palavra do Senhor. É necessário estar todos os dias orando ao Senhor. É necessário estar todos os dias buscando a palavra do Senhor e buscando a presença do Senhor. Assim como Jesus, como Deus descia no jardim do Éden para ter com o homem e com a mulher, para saber como era o seu dia, assim é o Senhor. Ele quer ter um relacionamento contigo todos os dias da sua vida. O Senhor quer ter um relacionamento contigo e andar contigo e caminhar contigo. Mas o pecado, como no jardim do Éden, afastou o homem de Deus. E o Senhor não descia mais naquele jardim, ou o afastou, ou botou o homem para fora do jardim, devido à sua transgressão, devido ao seu pecado. E o pecado em nossas vidas não é diferente. Ele nos afasta da presença do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós. Não é o Senhor que nos abandona. Não é o Senhor que vai para longe de nós. Somos nós que com as nossas vontades e as nossas escolhas nos afastamos da vontade do Senhor. Somos nós com os nossos desejos e as nossas vontades que saímos da presença do Senhor e nos afastamos. Mas o Senhor, Jesus diz àquela mulher que o Senhor, Deus, procura aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Jesus em espírito e em verdade, que procuram buscar a sua face, que verdadeiramente buscam a Ele e entregam a sua vida a Ele, aqueles que verdadeiramente entregam seus problemas e as suas dificuldades na mão do Senhor e descansam. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e aqueles que adoram em espírito, aqueles que internamente buscam ao Senhor e estão querendo ter uma vida santificada perante o Senhor. Aí o Senhor, Ele busca aqueles que verdadeiramente se inclinam e se arrependem dos seus maus caminhos, aqueles que se derramam diante do altar do Senhor e buscam o Senhor. Assim como vimos no texto sobre a oração do fariseu, a qual algumas traduções vão dizer que ele batia no peito, ele clamava e pedia ao Senhor que o Senhor atendesse o seu clamor, que o Senhor perdoasse suas dívidas, os seus pecados. Assim devemos nós nos inclinar perante o Senhor, nos derramar perante o Senhor, nos derramar perante a presença do Senhor e se inclinar ao Senhor e buscar a Ele todos os dias das nossas vidas. Já falamos aqui que a oração e a busca incessante pelo Senhor é como um almoço, é como uma alimentação que nós damos ao nosso corpo. Nós todos os dias precisamos alimentar o nosso corpo físico, precisamos alimentar para que nós não venhamos a ficar doentes. Também precisamos espiritualmente orar e buscar ao Senhor para que o pecado não cause doenças em nossas vidas. O pecado, ele é uma doença na minha e na sua vida, mas o remédio é Jesus. O remédio é Cristo Jesus, e Ele transforma maldições em bênçãos. Ele derrama sobre as nossas vidas as suas bênçãos, e Ele nos cura e nos liberta. E o texto vai dizer, e Jesus continua dizendo, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que o Pai procura são esses que buscam em verdade e esses que buscam em espírito Ele. Esses que se buscam estar conectados todos os dias com Ele. Nós vamos ver esse texto em nenhuma outra parte da Bíblia. Jesus fala a esse respeito, mas Ele fala àquela mulher, a qual muitos desprezavam, a qual tinha diversos pecados, e Jesus próprio sabia sobre os pecados daquela mulher, mas Ele estava ali para salvar e libertar. Na minha e na sua vida não é diferente. Eu não sei o que você tem vivido e eu não quero saber. Eu não sei o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas eu sei de alguém que pode mudar a sua história. Eu sei de alguém que pode mudar a sua vida. Eu sei de alguém que
que pode fazer algo maravilhoso na sua vida e pode lhe derramar um bálsamo de cura sobre a sua vida. E esse alguém é Jesus Cristo, que pode derramar da sua presença sobre a sua vida e transformar a sua vida em uma fonte de água viva. Esse é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua família, Ele pode mudar os seus parentes, Ele pode mudar aquele quadro da sua vida, Ele pode realizar obras maiores na minha e na sua vida. Ele pode fazer na minha e na sua vida fontes a jorrar, mas precisamos buscar a sua presença. Precisamos estar conectados em espírito e em verdades com Ele. Precisamos buscar a Ele todos os dias das nossas vidas e nos conectar a Ele, para que possamos estar com Ele todos os dias. E o texto continua nos dizendo, no 24, Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Por isso Paulo vai nos dizer que devemos buscar ao Senhor e orar ao Senhor todo o tempo em Espírito. Precisamos ter uma vida constante de oração. Precisamos ter uma vida constante de conexão com o Senhor. Precisamos estar sempre ligados em Espírito com o próprio Deus, sempre conectados em Espírito, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Precisamos, para nos fortalecer no Senhor, estar conectados com Ele em Espírito, orando a Ele em Espírito em todo o tempo. E o texto continua nos dizendo: Deus é Espírito e é necessário que os que adoram o adoram no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela sabia, porque já era dito que o Messias ele iria anunciar o reino de Deus. E ela fala: o Messias que é chamado Cristo, ou Cristo que é a palavra Cristo aqui quer dizer Salvador ou salvação, vem quem ele, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Cristo, quando vier, vai nos falar todas essas coisas. Não precisa você me dizer não, mas quando Cristo chegar aqui, vai resolver o meu problema. Quando Cristo chegar e vier falar todas essas coisas, vai acontecer. Quando Cristo chegar e falar, vai dar tudo certo. E Jesus vira para aquela mulher e diz, no 26, e Jesus lhe disse: sou eu, o que está falando contigo. Jesus vira para ela e fala: o Cristo, a qual você está esperando, aquele que virá falar todas essas coisas para você, sou eu, e eu já falei para você. Sou eu, e eu já anunciei para você. E então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Como eu falei no início do sermão, sobre que os rabis, os mestres, eles não poderiam falar com mulheres. Aqui os seus discípulos, quando chegam e vê ele falando com a mulher na rua, eles se admiram. Mas, todavia, nenhum deles lhe perguntaram nada. Nenhum deles falaram nada com ele. Nenhum deles perguntaram: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Quando Jesus fala com ela, ela entende quem fala com ela. Ela entende quem era que estava falando com ela. E ela larga o seu cântaro. Ela não precisa mais daquela água, porque ela já se saciou da água de Cristo Jesus podia te dar. O texto vai dizer que ela larga o cântaro de lado e sai correndo para anunciar. Porque quando nós estamos cheios do Senhor, quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, estamos cheios do Senhor, isso torna em nossas vidas fontes a jorrar. E precisamos jorrar essa água na vida daqueles que precisam e
que necessitam da palavra do Senhor. Precisamos, como fontes de água viva de Cristo Jesus, anunciar o Evangelho a toda criatura. Precisamos anunciar o que Cristo fez na minha e na sua vida. Precisamos declarar: ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei entender direito a Bíblia. Fala daquilo que Jesus já fez na sua vida. Fala daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Fala daquilo que Jesus tem realizado na sua família. Fala daquilo que Jesus já fez e já mudou a história da sua vida. Porque quando Jesus fez e realizou na sua vida, só de anunciarmos o que Cristo já fez por nós, pessoas se rendem a Cristo Jesus. Assim como aquela mulher, por ouvir, só por Jesus falar sobre as coisas da vida dela, só por Jesus anunciar algumas coisas da vida dela, ela sai correndo daquela cidade e começa a anunciar: ei, vem ver, vem ver. Tem um homem aqui que falou toda a minha vida, tem um homem aqui que falou tudo sobre mim, será ele o Cristo? E ela vai anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a todas aquelas pessoas. Aquela mulher a qual era desprezada pela sociedade, aquela mulher a qual tinha os seus erros e pecados, aquela mulher a qual estava num lugar, numa posição a qual aquelas pessoas daquela cidade a desprezavam, mas a sua vida mudou. Ela teve um encontro com Cristo Jesus, ela teve um verdadeiro encontro e em sua vida se tornou uma fonte de água viva a jorrar. E ela sai anunciando a todas as pessoas sobre o que Deus fez na vida dela. Ela sai anunciando a todas as pessoas, sem querer saber se iam julgar, sem querer saber se as pessoas iam lhe apontar o dedo, sem querer saber se as pessoas iam falar: ah, mas quem é você para falar isso? Ela foi anunciar a palavra do Senhor, porque chegou à sua boca as boas novas de Cristo Jesus. E precisamos, como aqueles que tivemos um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, anunciar das boas novas de Cristo Jesus, aquilo que Ele tem feito no nosso meio, aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida, aquilo que Ele tem realizado, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós venhamos todos os dias de cultos à igreja, para que o Senhor nos encha, para que nós possamos ser esvaziados na vida daqueles que carecem e precisam de ouvir da palavra do Senhor. Precisamos parar de sermos egoístas, de só buscar para nós. Precisamos nos esvaziar na vida daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. E possamos buscar verdadeiramente o Senhor em espírito e em verdade. E que possamos nos encher da presença do Senhor, nos encher do Senhor, da fonte do Senhor, para jorrar na vida dos nossos irmãos. Que possamos, junto com os nossos irmãos, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que possamos ser instrumentos na vida nas mãos do Senhor. Que possamos ser instrumentos na mão do Senhor para resgatar vidas e para ajudar pessoas que precisam de mais de Deus. Amém. Senhor Deus, meu Pai,